Esse filme, muita coisa vai se basear na sua expectativa. Tem muita gente com a expectativa lá em cima, baseada no trailer que sugere muitas coisas, muitas conexões no universo, várias páginas geeks, várias páginas nerds, fazendo várias e várias teorias. E se você entrar com a expectativa muito lá em cima, baseado no que o marketing vendeu o filme, pode ser que você se decepcione um pouco. No meu caso, foi o contrário. Eu não tô, digamos, tão de bem com a Marvel atualmente, não esperava tanta coisa assim do filme, o marketing sugeriu uma coisa, eu acabei recebendo uma coisa um pouco diferente e me agradou mais do que eu esperava. Eu fiquei devendo pra vocês vídeo dos últimos episódios de Cavaleiro da Lua, eu até gostei do 5º episódio, mas no geral eu não gostei muito dos rumos que a série levou e tal, e por isso eu acabei nem fazendo esses vídeos. Hoje era dia de Star Wars, tinha conteúdo de Star Wars, hoje era dia de pré-estreia de Doutor Estranho, né? Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, então eu acabei deixando o Cavaleiro da Lua pra lá. Eu acho que até o Disney Plus deixou meio pra lá, porque focou toda a plataforma em Star Wars hoje, por causa do dia 4 de maio, e acabou deixando o lançamento de Cavaleiro da Lua meio de lado. Não gostei muito do que eu vi ali na série, e por isso eu tô justificando pra vocês por que eu acabei não fazendo esse vídeo. Já aqui em Doutor Estranho, eu confesso que eu gostei mais do que eu esperava. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro uma parte sem spoilers, mais resumida, mais no formato de crítica mesmo, e depois uma parte com spoilers, não que eu vá ficar simplesmente falando o que acontece no filme, mas falar um pouco da minha opinião baseado em algumas coisas que acontecem no filme. Esse é um filme dirigido pelo Sam Raimi, mesmo diretor de Homem-Aranha, né, da trilogia Homem-Aranha ali do começo dos anos 2000, mesmo diretor de alguns filmes de terror, entre eles os Evil Deads. Evil Dead que tem essa pegada de um terror mais trash. E é boa a escolha aqui. O Sam Raimi não é um cara que se envolve aqui no roteiro do filme, não é um cara que conhece do MCU, ele mesmo já falou sobre isso, só que dentro da lógica MCU, dentro da fórmula MCU, ele consegue colocar um pouco dele ali. Não muito, digamos assim, não é um filme autoral de super-herói ou coisa do tipo, até porque o MCU tem uma fórmula pronta e a maioria dos filmes se parecem bastante. Alguns diretores conseguem colocar uma pitadinha mais pessoal aqui e ali, como o Taika Waititi e o James Gunn, e eu senti um pouco disso do Sam Raimi aqui. Não é um filme de terror, eu vi gente falando que assistiu na cabine de imprensa que era o primeiro filme de terror. Não é um filme de terror, longe disso. É um filme de super-herói, acima de tudo, um filme de perseguição no multiverso. Tem elementos de terror? Tem, mas tá longe de ser um filme de terror. E não que isso seja positivo ou negativo, só não é um filme de terror. Então, no geral, eu acho que é uma boa escolha aqui, porque ele sabe lidar com o grande orçamento, ele sabe lidar com os filmes de super-herói e com a criação dramática e esses temas mais relacionados com o heroísmo, que ele trabalhou muito bem lá em Homem-Aranha, e aqui volta, de alguma forma, com o Doutor Estranho, acima de tudo, e ele consegue colocar essas pitadas de terror que fazem sentido aqui dentro da trama. Para mim, o grande mérito de Doutor Estranho pode ser o que vai frustrar muita gente. Doutor Estranho se vende como um filme grande demais, isso desde os trailers. Parece que vai puxar coisa de muitos universos diferentes, de What If, de X-Men, de um monte de outras coisas que eu não vou revelar aqui caso você não tenha essas informações. Mas na prática, esse filme é um filme simples, direto, muito direto. Então ele tem um objetivo a ser concluído aqui, e vai ser essa perseguição dentro do multiverso. Claro, dentro dessa perseguição vai acontecer bastante coisa, vai aparecer muitos personagens, vai ter aquelas aparições para fã gritar no cinema, que é uma coisa que está começando a acontecer cada vez mais na Marvel e vai continuar acontecendo agora que esse universo virou multiverso. Mas, no geral, ele é um filme, se a gente pensar, muito direto. A gente tem um herói ou um grupo de heróis, a gente tem um vilão ou uma vilã aqui, e você tem o objetivo de cada um a ser concluído, e tudo vai se desenrolar a partir desse objetivo muito direto desses dois. Então, como eu disse, é um filme que ele pode se vender como muito grande, mas em sua essência ele é um filme direto, simples, e isso eu acho que é positivo. Eu sinto que muitos filmes da Marvel, principalmente ultimamente,
tem essa expectativa de ser muito grande e não consegue atingir muito esses objetivos e acaba apelando quase sempre para aquele terceiro ato, com aquelas lutinhas que não dizem muita coisa. Aqui eu acho que é um filme muito mais coeso dentro dessa fórmula, com um pouco da visão do Sam Raimi. E eu gosto de como o diretor consegue colocar alguns elementos bastante próprios, não só dele, mas alguns elementos que fogem um pouco dessa fórmula. Isso tanto nos elementos de terror, então a gente vai ter aqui várias coisas que vêm do cinema de horror, desde os jumpscares mais claro, ou daquela cena que a gente fica numa expectativa sem saber de onde que vai vir o susto, ou até num visual mais macabro, em algumas escolhas que lembram até um pouco do terror trash que ele já trabalhou durante a carreira. E o trash aqui, esse filme tem um pezinho no trash, então em alguns momentos ele não se leva muito a sério, ele se aceita ser um pouco brega. Eu acho que isso acaba sendo interessante de alguma forma, e ao mesmo tempo até como ele cria essas novas realidades, como eles vão passando por algumas coisas que lembram até um pouco do sonho, do surrealismo, essas ideias que o Sam Raimi pode dar uma piradona aqui, e eu acho que, de forma geral, funciona. Não é um filme, digamos, espetacular, não é um roteiro muito diferente do que a Marvel tem feito até então. No geral, é um filme bem dentro da formulazinha, não é um filme também que gera tanta coisa pro futuro quanto muita gente espera, mas eu acho que dentro dele mesmo, ele até que funciona relativamente bem. Então vamos para a parte com spoilers. Um dos meus medos, a partir de agora, spoilers, tá? Um dos meus medos desse filme era justamente essa ideia de que agora, para você assistir a um filme da Marvel, você precisa assistir 10 mil séries, 10 mil coisas antes de assistir a esse filme. E o trailer sugeria muita coisa, sugeria o What If, várias histórias de What If, histórias dos zumbis, história do Tron, história do Doutor Estranho Sombrio, várias e várias histórias, além de WandaVision, além de outros filmes, além de X-Men, que o Professor Xavier já tinha aparecido também no trailer, mas no geral o filme ele consegue resolver bem, para mim pelo menos, essa ideia do multiverso. Aqui pode ter coisas de What If? Pode ser o mesmo Doutor Estranho Sombrio de What If? Talvez até possa, mas no fundo, se for ou não for, não faz grande diferença dentro do filme. Eles conseguem resolver bem esses outros universos aqui, principalmente esse universo que eles vão passar, que vai ter os Illuminatis, sem que o público precise ter um grande conhecimento prévio e tal. Eu acho que a única coisa que é realmente essencial aqui no filme é você ter visto, claro, os filmes da Marvel anteriores e principalmente WandaVision. No restante, eu acho que eles conseguem introduzir Capitã Britânia, eles conseguem introduzir o Reed Richards aqui do John Krasinski, que eu sei que muita gente deve ter ficado muito feliz com a presença dele no filme, e cada vez mais eu acho que vai acontecer isso na Marvel, né, de esses fancasts, né, essas escolhas de fã, quem encaixaria em tal personagem. A Marvel cresceu muito no cinema e eu acho que cada vez mais essas escolhas de fãs vão acabar se concretizando, como aconteceu aqui com o John Krasinski como o Reed Richards, mas eu acho que no geral eles conseguem resolver isso para o público que não assistiu às séries, porque tem um grande público, e a Marvel sabe disso, que só viu os filmes até agora. Então a Marvel não quer perder esse público, eu acho que é uma boa escolha você centrar esses personagens. Às vezes tem uma exposiçãozinha aqui a mais para você explicar o que é multiverso, o que é um conceito que muita gente não está familiarizada. É um filme sim com bastante exposição, às vezes até mais do que precisava, mas eu acho que eles conseguem fazer bem essas introduções. Outro medo que eu tinha era de virar um filme apresentação, tipo o que aconteceu com o Demolidor lá em Homem-Aranha, que eu não gosto muito, apesar de ser legal ver o Demolidor, faz parte desse universo e tal, mas eu não gosto muito dessa ideia de você colocar o personagem em uma cena só pra falar que ele faz parte do mesmo universo. Aqui eu já acho que esse universo onde tem os Illuminatis, eles conseguem resolver melhor. Claro, a ideia principal é justamente você colocar esses personagens aparecendo, sobretudo o Reed Richards e o Professor Xavier aqui, aparecendo pro público falar, olha só quem tá aqui e tal. No fundo é isso, mas eu acho que eles conseguem resolver bem, criar bem esse universo mais coeso, que é o universo que eles vão ficar mais tempo aqui. Então não é essa ideia de você simplesmente ficar pulando de universo em universo no multiverso e ficar colocando apariçõezinhas só para o público gritar. Eles conseguem resolver de uma boa forma aqui, colocando praticamente todas esses momentos pro fã gritar, pro fã ficar feliz com aparições dentro de um mesmo multiverso, e esse multiverso vai ter
uma relevância final. Então isso eu acho que acaba sendo interessante. O meu maior problema com o filme envolve o que eles fizeram com o WandaVision. Esse filme, eu acho que de forma geral, ele joga a WandaVision assim no lixo. Descarta a WandaVision completamente. Como eu já tinha falado que a cena pós-crédito de WandaVision já tinha meio que feito isso. Por que eu tô falando isso? Porque aqui a gente vai ter, claro, a Wanda como a grande vilã do filme, a partir dela até que vai surgir essa ideia de terror e tal no filme, esses elementos de terror que vão aparecer mais, e eu gosto até de como eles criam essa Wanda indestrutível, que vem bastante dos quadrinhos, e aqui funciona bem dentro da lógica do filme de você ter um vilão que não pode ser superado. Então esses personagens, eles precisam ou tentar diminuir o ímpeto desse vilão, ou fugir, porque não tem outra escolha, ela é muito mais forte do que todo mundo. O meu problema com a Wanda é só que a ideia de WandaVision inteira, a grande mensagem, ou o grande arco que deveria ser resolvido da Wanda, era justamente a superação de um trauma, a superação da perda. No caso, era a perda do Visão no começo da série, mas depois entre os filhos que ela cria, e a série se torna sobre superar a perda iminente, tanto do Visão quanto dos filhos. Só que no final de tudo, a Wanda ela continua querendo, no fundo, um pouco um outro Visão e, acima de tudo, querendo os filhos de volta. Então, aí eu volto e pergunto, pra que funcionou WandaVision se todo o arco da personagem não mudou nada? Ela tá exatamente no mesmo estágio do começo ali da série. Quer dizer que WandaVision só serviu para apresentar elementos como, ou personagens como a Agatha ou o Darkhold? Eu acho que acaba sendo um grande problema, ainda mais que WandaVision, pra mim, foi a melhor das séries disparado que a Marvel fez até agora. Então, talvez o meu maior problema com o filme, claro, tem aqueles problemas de sempre, de você fazer um filme até que está dentro de uma fórmula, um filme meio que surfa uma onda, feito sob encomenda, que isso acontece bastante com os filmes da Marvel, mas pra mim, dentro desse universo e dentro de onde esse filme está inserido, o maior problema acaba sendo esse fato de WandaVision perder basicamente toda a ideia de existir com o que eles fizeram com a personagem. Então a personagem, ela tá lá no começo de WandaVision, ela tem um arco e ela volta pro começo de WandaVision aqui para esse filme, para ter exatamente o mesmo arco, para chegar exatamente no mesmo final que ela deveria ter chegado no final de WandaVision, que é justamente superar, entender essa perda e tal. Então isso eu já não gostei muito assim. Então curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram o filme, o que vocês acharam, concordem ou discordem de mim, numa boa, sempre, claro, com muita educação. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, no começo do vídeo as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta!